Foi realizado aqui em Foz o primeiro procedimento com a aplicação da proteína polilaminina, uma inovação científica com potencial de abrir novos caminhos no tratamento de lesões medulares. Para falar sobre essa cirurgia inédita, sobre os desafios e as expectativas que envolvem o procedimento, nós conversamos agora com o neurocirurgião Dr. João Elias El Sarraf, que integra a equipe responsável pela aplicação da técnica aqui em Foz. Dr. João, seja muito bem-vindo. Obrigado. João, o que representou para ti participar desse primeiro procedimento com polilaminina aqui na cidade? Para mim é uma honra, né, estar participando do estudo da doutora Tatiana, né, e ser um dos médicos responsáveis pela aplicação no país, né. Hoje, médicos, assim, vamos dizer, habilitados a aplicar a polilaminina no país são 4, e eu faço parte deles, né. Então, tem o Dr. Bruno, o Dr. Marco Aurélio, Dr. Luiz Felipe e eu. E eu, sendo da região, me alegra muito mais poder ajudar um paciente da nossa região. E como é que surgiu a possibilidade de trazer essa técnica aqui para Foz? Como eu já moro em Foz, né, eu atuo, minha área de atuação é Foz e Rio de Janeiro, quando surgiu a possibilidade de um paciente no Paraná receber a medicação, o estudo ele contacta quem está mais próximo do paciente, para deslocar o mínimo de pessoas para a região. Já aconteceu outro caso, né, que foi em Londrina, que saiu recentemente na matéria do Fantástico, foi eu também que apliquei. E esse paciente de Palotina nos procurou e redirecionou aqui para Foz por vários motivos, né, pela rede hospitalar, né. Não conheço Palotina, mas a família... partiu da família o interesse de trazer para Foz, pela maior complexidade do procedimento. E como é que foi aqui sábado a cirurgia? Quem mais estava com você? Quem estava comigo da pesquisa estava o Dr. Bruno, né, que é o médico também aplicador, e o Dr. Luiz, que é o pesquisador. Então, hoje, de médico que atua no Brasil inteiro, a gente é em 7, né, sendo 3 pesquisadores, que são os responsáveis por levar a droga até o destino, e 4 aplicadores, que eu sou um deles. E para o pessoal entender melhor, o que é exatamente essa proteína polilaminina e qual que é o papel dela no tratamento de uma lesão medular? Então, a gente tem que voltar lá atrás. A laminina é uma proteína que já é presente na nossa vida embrionária, né? Ela desenvolve o papel de desenvolvimento, vamos falar assim. A polilaminina foi desenvolvida pela doutora Tatiana, né, em laboratório, que potencializa a laminina. Aonde eu quero chegar nisso? Quando o paciente tem lesão medular, ou seja, tem uma ruptura total das conexões, né? Na vida embrionária é muito fácil, porque está tudo crescendo uniformemente. Então, é muito natural. Na vida adulta já não existe tanto isso. Então a polilaminina meio que guia, dá o trilho para a regeneração neural do axônio. Então liga como se fosse um corpo rompido ao outro. Forma, como passou bem no Fantástico, como se fosse um trilho de trem, ligando uma ponta a outra. Então favorecendo a nova conexão neural, né? Então a polilaminina basicamente, né, resumidamente, seria isso. E como é que é o procedimento? É uma cirurgia invasiva? É uma aplicação? Como é que funciona? Então, o procedimento é uma cirurgia invasiva, né? Então, tem que ser feito em ambiente hospitalar, ambiente controlado, longe de riscos de possíveis infecções. A aplicação é única, né? Então, o paciente nos manda a imagem antes, a gente com a equipe, a gente discute a imagem. Primeiro discute se o paciente é elegível a receber a polilaminina. Sendo elegível, a gente discute bem a imagem. A imagem que você fala é o quê? Da coluna, alguma coisa? A imagem da ressonância, da tomografia. Da ressonância, tá. A imagem do exame do paciente. E com isso a gente escolhe onde seria o melhor ponto de punção, ou seja, da gente injetar a medicação. São 2 pontos, né? A lesão está no meio, vamos falar assim, a gente aplica nos 2 extremos, no extremo de cima e no extremo de baixo da lesão, para favorecer esse trilho. A gente falando em coluna vertebral, né? Coluna vertebral. Tá. Medula espinhal. E a técnica tem que ser bem precisa, a gente não pode errar, né? Ali a gente está falando num espaço de lateral de 2, 3 centímetros. Isso tem que ser bem preciso, né? Por isso que
a gente tem que fazer num ambiente bem controlado, com o uso de tecnologia e outros aparatos. Agora, a discussão com relação a um paciente ser elegível ou não, né? Porque até, primeiramente, um dos pontos era que somente pacientes que tiveram lesões ali até 72 horas, né, seriam elegíveis. Mas houve uma alteração até para aumentar o leque de pessoas que podem ser beneficiadas, né? Quando saiu o estudo pré-clínico, o estudo piloto lá atrás, foi aplicado até 72 horas, onde se viu a grande melhora nos pacientes. O que de fato vem acontecendo ultimamente, que está na mídia, é que os pacientes estão pedindo essa medicação. E pelo Brasil ser um país continental, e muitas vezes demora muito o acesso à liberação, chegar, a deslocar a equipe até lá, o prazo de 72 horas acaba que fica praticamente inviável. Aí o laboratório Cristália, que está por trás, junto com a Anvisa, meio que chegaram num acordo e limitaram fases agudas ou subagudas, dependendo do termo, até 90 dias. Então, pacientes até 90 dias de lesão estão aptos a receber a medicação, dependendo de outros fatores, obviamente. Ô, João, esse menino que vocês fizeram o procedimento aqui é um atleta de vôlei de Suzano, ficou tetraplégico após acidente de carro. Uhum. Isso influencia de alguma maneira a abordagem cirúrgica e o pós-operatório? Porque eu vejo na internet gente que uma semana depois já está lá na academia, tal. É real isso? É real. Já tivemos casos. O caso mais famoso é do Bruno também, é um paciente que recebeu em menos de 72 horas, lá atrás no estudo piloto. Ele demorou 2 anos para conseguir ficar em pé e conseguir ficar uma vida menos dependente. Hoje ele é praticamente independente, né? Mas acontece, a gente está vendo, os resultados estão muito promissores, né? Claro, a gente está falando de um estudo experimental, não tem como a gente prometer nada, até porque vai começar agora a fase mesmo de ensaio clínico, né? Então, mas o que a gente tem visto nas aplicações pelo país é que os pacientes estão ganhando sim algum tipo de melhora, seja parcial, seja pequena. Às vezes o paciente consegue apertar uma mão, consegue controlar a urina, consegue sentar numa cadeira, ter controle de tronco. Isso para esse tipo de público é imensurável. Conseguir sentir o toque na mão, sentir o toque na perna. Para quem não sentia nada, isso assim, não tem preço. A gente vê o sorriso na cara dos pacientes. E isso explica também, né, a quantidade de pessoas querendo passar pelo procedimento, né? Isso explica. A gente recebe bastante mesmo, mensagens do Brasil e de fora do Brasil. Fora do Brasil está tendo muita procura, muito paciente crônico querendo participar. É importante falar que os pacientes crônicos, nesse primeiro momento, não estão elegíveis, ou seja, pacientes que têm lesão há 1, 2, 3, 10 anos, não estão elegíveis no momento para receber a droga. A droga ainda está passando por melhorias, vamos falar assim, com a doutora Tatiana, sem prazo de divulgação, enfim, porque ainda está em estudo. E qual foi o custo? Qual que é o custo de um procedimento desse, João? Desculpa eu perguntar, mas assim a curiosidade que fica, né? De todo mundo. Esse custo é zero ao paciente. Zero. É fornecido de graça. O paciente não tem custo algum. Por ser fase de experimentação? Por ser fase de experimentação. Então não está disponível à venda. O paciente entra, que a gente chama de uso compassivo. Ou seja, o paciente, quando uma droga, isso é permitido no Brasil, quando uma droga está em fase experimental, o paciente pode solicitar à Anvisa o seu uso compassivo. Isso é legal no Brasil. Então, não tem como ser cobrado. Agora, com relação assim, eu imagino que as pessoas procurem, motivadas aí pela esperança, né, de recuperar aí a movimentação. Quando vocês fazem um contato ali, quando é definida, né, a escolha dessa pessoa, como é que é conversado até a questão de riscos e tudo mais? A gente tem a Cristália, no caso, né, tem um departamento jurídico, né, a pesquisa também tem, que a gente entra em contato, tem um termo livre de consentimento, né, o paciente sabe que não está sendo prometido nada, que isso é um estudo experimental, que pode não acontecer nada, pode ter efeitos deletérios, então
por ser um estudo experimental, o paciente está ciente e concorda de todos esses riscos que podem acontecer. Ô, João, e como é que o paciente chega até vocês? Como é que é feito esse encaminhamento? Tem no site da Cristália, que é www.cristália.com.br/contato, lá tem um formulário a ser preenchido, que o paciente pode se cadastrar lá, que a equipe da Cristália entra em contato com o paciente, ou através de algum de nossos integrantes, eu, Dr. Bruno, Marco, Luiz, Olavo, o outro Luiz e o Eliel, e o Mitter, que é o nosso jurídico. Então, ou com alguém da pesquisa propriamente dito, ou diretamente no site da Cristália. Mas geralmente, assim, é o médico que está atendendo a pessoa que procura vocês, ou é o próprio paciente ou a família do paciente, como foi esse caso? O ideal é o médico da localidade, ou seja, o médico de Palotina, de Cascavel, de Curitiba, entrar em contato diretamente, porque se torna mais formal, contato médico para médico. Acontece, mas muitas vezes é o próprio paciente, o familiar do paciente em desespero que entra em contato. E às vezes pode levar um pouquinho mais de tempo só, porque eles não sabem termo técnico, não sabem alguns termos que para a gente é muito importante. Então, por isso o ideal é contactar um médico assistente do paciente para que ele entre em contato com a gente. Isso seria o ideal. Vou pedir para você repetir o site, por favor. É cristália.com.br/contato. E eu queria saber como é que é a dinâmica da cirurgia, assim, o tempo de duração, porque eu vi que sábado vocês fizeram aqui em Foz, aí logo depois teve outra cirurgia no Hospital Universitário lá em Cascavel, né? Isso. Então, assim, o tempo de cirurgia é muito variável. Por quê? Depende muito da anatomia do paciente. Se o paciente, muitos desses pacientes já foram operados, porque é um trauma grave, precisou ser operado, então a anatomia deforma um pouquinho com a cirurgia e pelo trauma em si. Então é muito variável, vai de 40 minutos até 1h30 de procedimento. E o interessante é que por ser em pouco tempo após o acidente ter ocorrido, ou algo assim, a pessoa ainda tem a força muscular, né? É mais fácil recuperar ou não? Não. O paciente não pode ter força para receber a medicação. Ele tem que estar 100%, é uma escala de A a E, o paciente tem que estar na escala A, ou seja, não pode ter movimento, não pode ter sensibilidade, não pode ter nada. Não, eu não digo força muscular, mas eu vejo gente que está em cadeira de rodas, por exemplo, e que a perna fica, eu não sei o termo correto. Mexendo? Não, fininha, assim, porque não atrofia. Então, por ser em curto prazo, não atrofiou nada ainda, né? Exatamente, porque ser em curto prazo, por isso que a medicação tem mais efeito. Por que pacientes crônicos não entram? Né? A gente está dando uma volta para chegar porque os pacientes crônicos, quando passa mais tempo da lesão, já cria uma fibrose, cicatriz. Aí quando a gente injeta a medicação, a cicatriz não deixa a polilaminina andar pela lesão. Então, quanto mais precoce, menos fibrose tem. Então, na teoria, melhor seria o resultado. E com relação às próximas etapas, como é que funciona? Por exemplo, sábado agora, né, teve essa cirurgia aqui em Foz e uma em Cascavel. Esses pacientes, a partir de agora, eles passam por quais procedimentos, por quais passos? Esses pacientes estão recebendo o uso compassivo da medicação, eles não são incluídos na pesquisa. Tá? Isso é importante dizer. Ou seja, o laboratório, a gente não faz o segmento do paciente de forma assim, oficial. Mas claro que a nossa equipe sempre está em contato com o médico assistente, com a família, para a gente saber. A pesquisa vai começar agora, nesse próximo mês, em São Paulo, né, que vai ser a fase 1. Né? O que é a fase 1? É para provar que a medicação não faz mal. A gente não está procurando saber que a medicação faz o bem agora, na primeira fase. Agora a fase 1 é para provar que a medicação não tem efeitos deletérios. Né? Então esses pacientes estão recebendo uso compassivo, eles não entram no escopo da pesquisa. Ô João, você é natural aqui de Foz? Eu sou de Foz. Seu pai? Também. Não, meu pai é libanês. Não, mas para quem não conhece, você é filho do Sarraf, né? Você imaginava, quando você estava estudando, tal, que você chegaria num ponto que nem esse, de uma tecnologia como essa que você está trabalhando hoje? Olha, lá atrás, quando eu comecei a residência, né, lá no Rio de Janeiro, a pesquisa já estava iniciando, engatinhando na parte de ensaio clínico, injetando em pacientes. A pesquisa já tem muitos anos. Mas você conheceu a Tatiana lá? Conheci por volta de 2018, 2019, lá no Hospital Souza Aguiar, que foi um dos hospitais base
na época, para a injeção da medicação. Então, lá atrás, lá na residência médica, eu já acompanhava essa melhoria dos pacientes. E quando eu vim para Foz, eu meio que me desprendi da pesquisa, né? Acaba que é outro estado, outra rotina, outra né? rotina, enfim. Aí agora em janeiro que a pesquisa foi liberada para a Anvisa, para as fases clínicas, né? Que foi liberado pelo Padilha, etc. Começou a surgir muito caso de uso compassivo, ou seja, judicialização. E acabou que os médicos, o Dr. Bruno e o Dr. Marco, já não tinham mais braço para atender o país inteiro. Aí eles começaram a chamar quem já trabalhou com eles, né, que já conhecia o trabalho. No primeiro momento foi eu e o Dr. Luiz, também lá do Rio. Aí o Dr. Luiz geralmente fica mais responsável pelo norte do país, norte e nordeste. Eu pego mais a região sul, a região sudoeste, central do Brasil, e geralmente fica com o Dr. Marco e o Dr. Bruno. E está corrido para vocês, então, né? Um pouquinho. E como é que é feito o acompanhamento depois da cirurgia? Que nem esse pessoal, o menino aqui no sábado, o pessoal lá em Cascavel. Vocês têm alguém da equipe que continua acompanhando? Não, a gente tem colegas, né, de Cascavel, né, o Dr. Lázaro, o Dr. Márcios, né, que são da equipe de Cascavel, que a gente mantém contato com eles para saber como tá o fulano, como que ele tá, melhorou alguma coisa, não melhorou, tá bem, já teve alta hospitalar. Então, mais ou menos é dessa maneira. A gente não tem equipe local em cada cidade de aplicação, não. Eu queria saber só com relação à patente dessa medicação, como é que está a questão, João? Olha, isso eu não consigo falar, que foge muito a mim. Né? Isso é mais com a doutora Tatiana e com o Laboratório Cristário. Porém, ontem a doutora Tatiana deu uma entrevista no Roda Viva, na TV Cultura, que ela mencionou que a patente nacional entre aspas, é nossa. É nossa, né? Porque não tem a patente internacional. Mas isso não interfere em muita coisa pra gente, não. Não, mas eu falo isso em virtude até dessa função toda com essas canetas emagrecedoras, o pessoal não cair em golpe, porque é uma coisa nova, tão maravilhosa assim, e a gente sabe que já tem gente organizando golpe por aí, né? Assim, em relação à parte jurídica, de patente, dessas coisas, acaba que a gente, médico, a gente fica bem à parte. Isso não é compartilhado e nem deve ser compartilhado com a gente, porque não é realmente nossa função. Beleza, então. Queria te agradecer. Obrigado. A gente sabe que você tem compromisso. Daqui a pouquinho, Guilherme, você tem mais alguma pergunta? Não, exatamente, né? Falou ali de rotina corrida. A gente sabe que tem limite de horário aqui, né? Muito obrigado. A participação aqui na CBN Foz do Iguaçu, né, do Dr. João Elias El Sarraf, médico neurocirurgião aqui em Foz, e que participou, né, desse procedimento aí no sábado, não só aqui em Foz, mas em Cascavel, e vem participando também dessa pesquisa com a polilaminina. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. João, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado. Obrigado.